Salve, salve, rapaziada do bem. Estamos de volta, dando aquela continuidade, aquele tema top, aquele tema sobre Deus, a ideia do bem. Então, não, ainda a gente vai continuar em Gênesis, né? Nós já abordamos nos vídeos anteriores a questão do primeiro parágrafo das Escrituras, né? Que tem aquela similaridade com o buraco negro supermassivo, que na verdade é a base estrutural das galáxias. Depois, no segundo vídeo, nós tratamos sobre a dilatação espacial, né? Aquele apontamento que acaba explicando pra gente como Deus pôde realmente criar o universo visível em 6 dias e no 7º dia descansou. E agora a gente vai continuar nos outros 2 temas polêmicos de Gênesis, né? O primeiro é a questão do dilúvio e o segundo é a questão do homem, né? Aquele lance de Darwin, tá certo, não tá? Na verdade tá, e a Bíblia também tá. Mas agora a gente vai dar início agora nesse vídeo do tema sobre o dilúvio. Vamos lá, né? A gente sabe em Gênesis que é descrito que houve um dilúvio que acabou inundando toda a terra, né? E que foram alguns animais, juntamente com Noé, seus filhos, suas esposas, foram os únicos homens que sobreviveram nessa situação, né? Mas, como diz o próprio canal, né? A Bíblia é a ciência prática. Então a gente tem esse fato, né? Bíblico, retratado ali nas Escrituras sobre o dilúvio. E também tem o porquê, né? Que Deus acaba permitindo que chova na terra, né? Dessa forma. E lá é bem claro, né? Em Gênesis 6, Deus fala que toda obra do homem é maligna, né? É uma obra deturpada daquilo que o homem deveria fazer, que é ser um ser bom, belo e verdadeiro. Então, olha que interessante. Vamos guardar esse ponto em relação ao fato que está descrito nas Escrituras. Deus vira e fala assim. Ele vê graças em Noé e fala assim: eu vou permitir que o homem viva, mas ele não vai viver mais que 120 anos. Porque até antes do dilúvio, quando a gente percebe a genealogia dos filhos de Sete e Caim, porque Abel foi morto por Caim, a gente percebe que os homens vivem 800, 900, até 1000 anos, como alguns deles viveram. E logo após o dilúvio, a gente percebe na genealogia de Noé que o tempo de vida do homem começa a diminuir, até se estabilizar em 120 anos, que é o tempo de vida que a gente tem hoje, né? Em média, né? Bem poucos, um pouquinho a mais, e um montão bem abaixo disso, é um fato. Então a gente vai guardar essa informação, dessa observação, né, que Deus faz, tipo assim, vê graça em Noé, fala, ó, vocês vão continuar, mas eu quero que o seu tempo de vida diminui. E chove. Olha que interessante, após isso chove. Vamos lá. Hoje a ciência, né, no estudo da atmosfera e da influência, né, desses gases da atmosfera em relação aos organismos que vivem nesse bioma planetário, o que eles descobriram, né? A gente sabe que a nossa atmosfera hoje é formada por 21% de oxigênio, 78% de hidrogênio e 1% de gases nobres, né? E olha o que interessante que eles descobriram, que no passado, né, o que fazia os dinossauros existirem, as grandes árvores existirem, os grandes insetos existirem, era porque o nível de oxigênio na atmosfera era maior do que os 20% que a gente tem hoje, certo? E que isso não influencia só também no tamanho que o organismo pode vir a chegar. Isso também influencia no seu tempo de vida, no tempo de vida do organismo dentro do bioma planetário. Então olha que interessante. A ciência comprova, com o estudo da paleontologia, aqueles esqueletos gigantes que a gente encontra dos dinossauros, certo? E não só também os esqueletos gigantes dos dinossauros, também os grandes primatas, né? Os grandes insetos, que houve mais oxigênio na atmosfera. Então, mais uma vez, de maneira factual, com base nas informações científicas que já são comprovadas hoje, as Escrituras estão corretas, né? Em falar que houve um dilúvio, e desse dilúvio, a partir desse dilúvio, o tempo de vida do homem diminuiu. Porque se havia mais oxigênio na atmosfera, que é a pergunta que eu faço agora para a comunidade científica, para onde ele foi? Eu tenho minhas teorias, deixa para os próximos vídeos. Mas para onde ele foi? Porque o oxigênio a mais de 21% na nossa atmosfera é um fato. É um fato. E a nossa atmosfera também não vaza.
E o oxigênio é fundamental para que o organismo tenha um tempo de vida mais longo no bioma planetário. Então, repita a pergunta mais uma vez. Com base na assertividade das escrituras sobre a importância do oxigênio no organismo do ser vivo, se houve mais oxigênio na atmosfera do que 21% que temos hoje, e hoje a gente não tem mais essa porcentagem, para onde foi esse oxigênio? É isso, pessoal. Mais uma vez a Bíblia surpreendendo a gente com as instruções que estão muito além do nosso tempo. Que se não fosse hoje, nessa idade contemporânea que a gente vive hoje, se não fosse esses gigantes que eu subo nos ombros deles para poder enxergar mais longe, eu ainda estaria colocando essas passagens ainda daquele livro como algo lúdico e fictício. Mas não é. É verdade. E não para. Tem mais.